Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito prazer, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição deste quarto trimestre de 2021, quando estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E no próximo domingo estudaremos a lição de número 5, que tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. E você já sabe, é o apóstolo Paulo que é o assunto deste trimestre. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero prosseguir, mas antes eu quero agradecer a alguns irmãos que estão conosco aqui, sempre assistindo às nossas aulas. Quero mandar um abraço lá para Brasília, para a irmã Luzinete Barros. Quero mandar um abraço lá para Recife, Pernambuco, para a nossa irmã Nancy Reis, que está sempre conosco também nas nossas aulas, sempre deixando seu comentário e participando. Também quero deixar um abraço lá para Palmeira dos Índios, em Alagoas, a irmã Ieda Silva, que já congregou aqui em uma de nossas congregações, na congregação em Jardim Independência, e que agora está lá em Alagoas, mas está ligadinha conosco aqui em todas as aulas. Quero mandar um abraço também para o nosso irmão, presbítero irmão Manuel Sinésio, lá do Rio Grande do Norte, que está conosco também, sempre assistindo às nossas aulas. E eu quero também mandar um abraço para os nossos irmãos aqui de mais próximo, a irmã Juliana Emerick, da congregação em Apolo 2, o nosso presbítero Eduardo Neves, que trabalhou conosco lá no Juca Branco, está sempre conosco aqui também assistindo nossas aulas. Quero mandar um abraço para a irmã Márcia Rocha, irmã da nossa querida irmã Cláudia Rocha. Meu querido, eu quero prosseguir, mas quero agradecer também a vocês que na última semana se inscreveram no nosso canal. Nós estamos aí chegando nesta semana a quase 950 inscritos. Acredito que daqui a um mês nós estaremos chegando aos 1000 inscritos. E eu fico alegre com isso, porque a nossa intenção sempre foi deixar para vocês um conteúdo bíblico que você possa utilizar na escola bíblica dominical, sempre obedecendo ao que vem na revista e trazendo para você algumas informações adicionais. Eu quero então agradecer a Deus nesse momento por tudo que Ele tem nos concedido, pela alegria de estar aqui com você, e conto com você aí. Pegue a sua canetinha, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, se você tiver com a sua revista aí por perto, e vamos assim estudar esta lição. Mas antes precisamos falar com Deus, porque Ele quem nos dá a inspiração para usarmos a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que tem nos dado. Estamos aqui mais uma vez. Agora, Senhor, venha nos inspirar naquilo que iremos falar, que teus filhos possam receber também esta aula e possam aproveitar o máximo, Senhor, aquilo que nós estaremos transmitindo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. Eu creio que você já está ansioso para nós iniciarmos a nossa aula. Então, vamos lá. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios. No primeiro capítulo, o versículo 23, que diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Repetindo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nossa verdade prática diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Repetindo, nossa verdade prática é o Cristo crucificado. O centro da mensagem da cruz é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Vamos prosseguir e vamos ao objetivo geral da nossa lição. Ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Meus amados e queridos irmãos, você que é pregador da palavra de Deus, não se esqueça que a mensagem da cruz é a mensagem
poderosa que traz realmente as pessoas ao encontro de Deus. Muitos estão pregando mensagens triunfalistas, mensagens para massagear o ego das pessoas que estão ouvindo. Às vezes a mensagem é somente filosofia e alguns querem pregar também muita psicologia, e nós estamos precisando de Bíblia. Estamos precisando de palavra de Deus e principalmente da palavra da cruz. E nós vamos aprender isto e vamos repetir isto durante esta aula. Vamos prosseguir. Os objetivos específicos da nossa lição são estes. Primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Segundo, elencar as expressões chaves na doutrina de Paulo. E terceiro, eu faço um pequeno ajuste, meus queridos irmãos. Vocês irão me entender e concordar comigo. O nosso comentarista deixou assim: pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Eu creio que você e eu deve notar que são muitos os efeitos da mensagem da cruz. Então, eu optaria por colocar a palavra alguns no lugar de os efeitos. Então, nós vamos falar de alguns efeitos, talvez os principais efeitos, de acordo com a lição que nós estaremos estudando no próximo domingo. Então, preste atenção nisso, não está errado, apenas eu creio que falar sobre os efeitos da mensagem da cruz é falar de todos os efeitos. E há muito mais coisas a serem faladas do que as que estão em nossa lição. Prosseguindo, vamos então para a leitura bíblica em classe. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25 e capítulo 2, versículo 1 a 5. Vamos lá? Vamos à leitura. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Prosseguindo, temos a interação com o professor. Vamos ler e fazer um breve comentário também. Nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Para os judeus, isto era blasfêmia. Para os gregos, loucura. Entretanto, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito do Cristo crucificado. Nele estava a verdadeira sabedoria de vida. Depois nós temos uma orientação interessante, diz assim o nosso comentarista: converse com seus alunos e mostre que a cruz de Cristo não pode ser ignorada em nossa mensagem. Essa é a razão de pregar as boas novas de salvação. Ore ao Senhor,
pedindo que os alunos não tenham vergonha da cruz e corajosamente possam repetir as palavras do poeta. E você deve lembrar e conhecer este hino. Diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não devemos ter vergonha de dizer que somos cristãos. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus amados irmãos, a nossa mensagem, a mensagem cristocêntrica, é a mensagem da igreja. A nossa mensagem não pode ser uma mensagem baseada em filosofias, em ideias humanas. Não, porque isso tudo passa, mas a cruz de Cristo é o centro da mensagem da igreja. E assim nós devemos fazer em nossos púlpitos. Temos que pregar Cristo e o Cristo crucificado. Vamos à nossa introdução? O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi a mensagem central do apóstolo Paulo. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. E aqui nós temos 3 expressões que serão tratadas nesta lição: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nós temos um texto adicional para cada parte destas. Então, fique atento aí, porque você vai ver que o conteúdo adicional que trouxemos para você é algo maravilhoso. São muitos versículos que você pode utilizar, meu querido irmão, durante a aula, ou você, pastor, que nos acompanha, pode utilizar em culto de doutrina também, porque é um acréscimo muito bom. Eu irei te mostrar daqui a pouquinho. Muito bem, nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. É o que veremos no último tópico dessa lição, com 3 efeitos da mensagem da cruz de Cristo em nossas vidas. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a centralidade da pregação de Paulo. Vamos lá. Primeiro item: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Acredito que você não tenha dúvida disso. Suas cartas lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Meus amados, eu trouxe para vocês 2 versículos que são bem interessantes no que diz respeito ao apóstolo Paulo e sua visão em relação aos outros apóstolos. Olha isso. Porque eu sou o menor dos apóstolos, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo. Mas em 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 5, o que Paulo diz? Paulo diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Veja que interessante. Paulo, falando na primeira carta aos Coríntios, quando ele escreveu uma carta para corrigir alguns deslizes que estavam acontecendo na igreja, alguns erros, então Paulo diz: eu sou o menor, me considero o menor dos apóstolos, no sentido de se sentir, de mostrar humildade diante da igreja. Porém, quando ele foi defender o seu apostolado na segunda carta aos Coríntios, ele disse: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ou seja, Paulo, ele dizia: eu sou menor, porque ele mostrava a sua humildade. Porém, na hora de apresentar-se como apóstolo e defender que ele era alguém realmente escolhido por Deus, ele disse: olha, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele sabia muito bem que ele tinha um chamado diferente dos demais e que não deveria se opor aos demais, mas não era
inferior aos demais, porque teve uma chamada específica para pregar aos gentios, por isso ele é chamado o apóstolo dos gentios. Prosseguindo, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, judeus, religiosidade, gregos, conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Ambos são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de sabedoria, ou de verdadeira sabedoria, como diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. E eu trouxe para você mais dois textos também interessantes, porque aqui o primeiro texto fala que Deus é Senhor de todos, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E Cristo é tudo e em todos, diz o outro texto, Colossenses capítulo 3, versículo 11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Meus amados irmãos, havia aquela diferença naquele tempo entre judeus e gentios, entre judeus e gregos, um buscando sabedoria, os gregos, outro buscando sinais, os judeus. Mas quer saber de uma coisa? Deus encerrou todos debaixo do pecado. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, nós vemos a condenação dos gentios. Quando nós vemos Romanos capítulo 2, nós vemos a condenação dos judeus. E no capítulo 3 de Romanos, vem a palavra de Paulo dizendo o seguinte: porque todos vocês, judeus e gregos, pode também ser considerados chamados de gentios, todos estão debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um que pode vos redimir, e este é o Senhor Jesus Cristo e o Cristo crucificado. E aí, quando são congregados e reunidos em um só corpo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos Deus sendo o Senhor de todos, do judeu e do grego. Nós temos Cristo sendo tudo e em todos, tanto do judeu quanto do grego. Não há agora diferença alguma, porque todos são chamados a fazer parte da família de Deus. Segundo item do primeiro tópico, a palavra da cruz e a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta, tanto aos religiosos quanto aos filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. E aí, amados, eu trouxe um versículo para você, não está na nossa lição, mas eu trouxe para você esse versículo, que ele é lindo, quando diz como que o Senhor condenou o pecado. Olha o que diz este versículo em Romanos capítulo 8, versículo 3. Na parte B, a segunda parte do versículo: Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Escrito do apóstolo Paulo, depois que ele entendeu o plano de Deus, ele agora diz: olha, agora eu entendo que foi através do pecado que o Senhor condenou o pecado na carne. Era necessário que Jesus Cristo, o homem justo, morresse por toda a humanidade para dar a salvação a todos aqueles que nele crê. Portanto, meus amados irmãos, a palavra da cruz, a pregação, realmente, se pensarmos e analisarmos de forma racional, alguém pode dizer: mas é uma loucura mesmo alguém subir no púlpito e pregar o evangelho e falar em alta voz que Jesus Cristo morreu um dia numa cruz e agora veio para
nos dá e nos deu essa missão de pregar o evangelho a toda a criatura, para que através deste morto lá na cruz, toda a humanidade possa chegar à salvação. Isto pode parecer loucura realmente, mas a palavra da cruz pode parecer loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, disse o apóstolo Paulo. Prosseguindo, item número 3 do primeiro tópico, para os judeus e gregos. Os judeus queriam sinais e milagres. Os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Meus amados, eu me preocupo hoje com as mensagens muito lógicas, com as mensagens que procuram trazer para nós um conhecimento muito racional. Alguns pregadores trazem para nós reflexões e nos conduzem nos seus pensamentos para que mostre para nós que o que ele fala tem uma certa lógica. E nós, às vezes, vamos aceitando aquilo, mas fica faltando a essência da palavra, que é a cruz de Cristo. Fica faltando a essência da palavra, que é a mensagem de salvação, que realmente transforma vidas. Então, amados, tomemos cuidado com os argumentos puramente filosófico e psicológico. Nós temos visto muitas pessoas com recursos psicológicos durante as suas mensagens. Tomemos cuidado com isso. Indução psicológica na mensagem, isso não foi o que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a pregar com poder, com autoridade, com unção, e aí os resultados são maravilhosos. Vamos prosseguir? A mensagem da cruz era escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. E aí eu trouxe para você João capítulo 4, versículo 48, que diz: Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Amados irmãos, nós não temos que ver milagres para crer. Nós temos que crer para realizar milagres. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Não os que crerem seguirão os sinais. Se você, meu amado irmão, está atrás de sinais, indo para uma igreja ou outra, não faça isso. Siga o que o Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer. Seja crente de fato. Creia que o Senhor Jesus Cristo pode fazer milagre e através de você esse milagre pode acontecer. Tais milagres podem acontecer através das vossas mãos, meus amados irmãos que nos ouvem hoje. Então, não vá atrás de sinais. Creia que o sinal pode acontecer ou não. E se acontecer, glorificamos a Deus. E se não acontecer, também glorificaremos, porque o nosso compromisso com Deus é por causa da nossa salvação. O maior milagre que o homem pode receber nesta terra é o milagre da salvação. Continuemos. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Como é bom ver uma pessoa resgatada, como é bom ver uma pessoa purificada, como é bom ver uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. E nós precisamos perseguir este objetivo da igreja, que é ganhar almas e transformar vidas, famílias, e assim transformaremos esta nação. Chegamos então ao segundo tópico da nossa lição, expressões chaves na doutrina de Paulo. Primeiro item deste segundo tópico, Evangelho de Cristo. Nosso comentarista diz assim: além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, ele dá aqui um exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. É a principal doutrina ensinada pelo apóstolo. Eu lembro a você que o Novo Testamento tem 27 livros e 13 destes livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo teve uma grande participação na escrita do Novo Testamento.
quase a metade dos livros, se nós considerarmos em termos de números, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, nós temos então o apóstolo Paulo escrevendo cartas, epístolas às igrejas que mostraram o quê? Como o evangelho deveria ser vivido. Nós temos o quê nos evangelhos? Nós temos o evangelho revelado, Jesus Cristo revelado através dos evangelhos. Porém, nas cartas nós temos o evangelho explicado, como deve ser vivido. E aí algumas cartas vão ter um teor um pouco mais específico, como a carta aos Coríntios, como a carta aos Colossenses, aos Filipenses e aos Tessalonicenses, e outras vão ser cartas mais gerais, como a carta aos Efésios, como a carta aos Romanos, como a carta aos Gálatas. Porém, todas essas cartas nos dão o quê? Como o evangelho deve ser vivido no dia a dia. Dando continuidade, nós temos aqui o seguinte: assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim e, não por acaso, identificava a sua pregação como o evangelho de Deus. O evangelho é a manifestação do poder de Deus. Agora, um poder qualquer? Não, um poder divino e dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. E eu lembro a você, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Chegamos então a uma das telas que eu preparei especialmente para você, querido professor e aluno da Escola Dominical. Como o Evangelho é apresentado no Novo Testamento. Você pode parar aí a imagem, você pode printar essa tela e guardar isso com você, meu querido professor. Você que é pastor pode levar para um culto de doutrina e mostrar estas palavras que acabam mostrando os aspectos do Evangelho. Vamos lá. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, o Evangelho é conhecido simplesmente como Evangelho, boas novas. Mas nós temos Evangelho de Cristo em Romanos capítulo 1, versículo 16, Evangelho de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 1, temos ainda Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho do Reino, Evangelho da graça de Deus, Evangelho de seu Filho, Evangelho da glória de Cristo, Evangelho da nossa salvação, Evangelho da paz, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e Evangelho eterno. Claro que são palavras que acabam mostrando a amplitude do que é o Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho qualquer, é um Evangelho que vem da graça de Deus, que vem do Senhor Jesus Cristo, que vem de Deus para nós, para a nossa salvação. Todas essas palavras acabam mostrando o que é o Evangelho para nós em sua essência. E eu chamo a atenção do querido professor e aluno que nos assiste para o seguinte: cuidado com o outro Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo dá uma advertência muito interessante. Ele diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. E ali abaixo desse versículo eu cortei um pedacinho da capa de um livro de uma seita que eu reservo o direito de não falar qual é, que no seu livro sagrado está escrito assim, bem na capa: um outro testamento de Jesus Cristo. Amados irmãos, tomemos cuidado com um outro testamento, com um outro evangelho. Tomemos cuidado com uma outra doutrina que vem confrontar a doutrina bíblica. Então, cuidado com o outro evangelho. Você pode perguntar: pastor Daniel, então qual é o evangelho que eu devo pregar e anunciar? Está aí na tela: o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino, o evangelho da graça. Pregue este evangelho que está na palavra de Deus, que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que é este evangelho? São as boas novas de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fora disso, é outro evangelho e você deve rejeitar, seja anátema, seja
maldito, seja algo que você nem deve pronunciar. Cuidado com o outro evangelho. Prosseguindo, Cristo crucificado. Item número 2 do segundo tópico. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Isso está na versão Nova Almeida Atualizada. Muito bem, se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. O evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. E eu destaco para você o seguinte: o tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Precisamos pregar mensagens de salvação que levem a pessoa ao arrependimento e à conversão e venha ao encontro do Senhor Jesus Cristo e receba a salvação da sua alma. Sabedoria humana nenhuma deu a homem algum a condição de conduzir qualquer pessoa que seja a Cristo. Não, a sabedoria humana está contaminada pelo pecado que está no coração e na alma do homem. Portanto, a sabedoria de Deus, que pode parecer loucura para os homens, é essa que nos dá a verdadeira e genuína salvação. Eu trouxe mais uma tela especialmente para você, meu caro aluno e professor. Print, aproveite, leia esses versículos, porque você tem aí um conteúdo de 12 itens importantes sobre a morte de Jesus. O que nós temos? Eu vou ler rapidamente, não tenho tempo para aqui explicar cada item. Faça isso você no seu culto de doutrina, você na sua escola bíblica, se tiver tempo. Primeiro, nós temos o quê? Que a morte de Jesus foi uma morte pré-determinada. Segundo, a morte de Jesus foi uma morte predita no Antigo Testamento. Eu deixei ali Gênesis 3:15 e Isaías 53, que mostra o quê? Gênesis 3:15 é o proto-evangelho, assim chamado este texto. E Isaías 53 tem o quadro da crucificação, como se já tivesse acontecido. O profeta Isaías fala com o verbo no passado. Ele levou sobre si as nossas dores. Vou prosseguir lendo apenas as frases para você depois buscar melhores informações nos versículos. Foi uma morte tipificada no Antigo Testamento. Foi uma morte voluntária, ele se entregou por nós. Foi uma morte vicária, o justo pelos injustos. Foi uma morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar. Foi uma morte sacrificial, como oferta pelo pecado. Foi uma morte propiciatória, que significa tornar favorável. Foi uma morte expiatória, para remir, para cobrir. Só que, olhando o texto de João, capítulo 1, versículo 29, nós vemos que enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento cobriam apenas, o sacrifício de Jesus veio para tirar o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus fez a eterna e poderosa expiação. E ele salvou, salva e salvará todo aquele que nele crê. Continuando, nós temos a morte de Jesus foi redentora, resgatando o homem do pecado, pagando o preço. A morte de Jesus foi reconciliadora, reconciliando o homem com Deus. A morte de Jesus, por último, foi necessária. Olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 22, parte B do versículo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para nos salvar, era necessário que o Senhor Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Aleluia! Aproveite bem cada texto deste, cada versículo, explore e aproveite mesmo, porque fizemos isso com muito carinho para você. Prosseguindo, terceiro item do segundo tópico, Cristo ressurreto. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Amados irmãos, a ressurreição de Jesus é a que faz a diferença em nossa pregação, porque nós não pregamos um homem que viveu, fez muitas coisas boas, morreu e permaneceu no túmulo. Não. Lá onde jazia o corpo de Jesus está escrito: não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. E eu trouxe para você mais um conteúdo adicional sobre a ressurreição de Jesus. Olha que interessante, meus amados irmãos. Aproveite bem essa tela. A ressurreição de Jesus é a confirmação da promessa de Deus aos pais. Atos capítulo 13, versículo 32 e 33. A ressurreição de Jesus confirma a divindade de Jesus acima de qualquer dúvida. Ele, como homem, morreu, mas como Deus, ele desceu às partes mais baixas da terra para o quê? Tomar em suas mãos a chave da morte, do inferno, como está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. A ressurreição de Jesus é prova da justificação dos crentes. A ressurreição de Jesus torna possível o imutável sacerdócio de Cristo. Ora, meus amados irmãos, se Cristo morresse e não ressuscitasse, como nós agora teríamos o nosso advogado junto ao Pai, que está lá intercedendo por nós, exercendo o seu sacerdócio imutável e o seu sacerdócio eterno, como está escrito na carta aos Hebreus. Quinto, possibilita o crente tornar-se frutífero para Deus. Você pode ler este versículo que vai comprovar isto. E por último, é o penhor divino do julgamento futuro. Atos capítulo 17, versículo 31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aleluia! A certeza do julgamento divino está na ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou e um dia voltará para buscar os que são fiéis e também julgará as nações e reinará aqui por 1000 anos e estabelecerá o seu trono para julgar. Portanto, a ressurreição de Jesus era necessária para o cumprimento de muitas promessas divinas que já aconteceram, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. E a prova de que o Senhor Jesus Cristo realmente foi e chegou e está de novo na sua glória é que o Espírito Santo desceu, confirmando assim que ele verdadeiramente ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Vamos, portanto, ao último tópico da nossa lição. Nós temos aqui o quê? Os efeitos da mensagem da cruz. Eu disse aos irmãos desde o início, nós temos aqui apenas 3 efeitos. Vamos lá? O primeiro, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho de poder. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse isso, que quando ele chegou lá para pregar naquela cidade, ele não chegou com filosofia, ele chegou com o poder de Deus. Amados irmãos, vamos chegar com o poder de Deus em nossos púlpitos para pregar. Vamos chegar com o poder de Deus nas cidades, nas ruas da cidade para pregar. Quando formos visitar
um irmão, vamos chegar com o poder de Deus, porque através do poder de Deus as vidas são transformadas. Segundo item do terceiro tópico, uma vida de humildade. Temos então mais um efeito da mensagem da cruz. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus. A sabedoria deste mundo exclui a Deus. Enaltece o narcisismo. O que é narcisismo? Eu deixei aí na tela para você. Admiração exagerada da própria imagem. E recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Por outro lado, a sabedoria da cruz nos leva a quê, amados irmãos? A nos prostrar diante de Deus. Reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. E por último, a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Até porque nós temos o grande exemplo do Senhor Jesus Cristo para nós. Então, meus amados irmãos, quem ouve a palavra da cruz e entende que a sabedoria de Deus está na mensagem da cruz, vê que o caminho da exaltação, da soberba, não nos leva a um bom futuro. Eu trouxe para você esta palavra explicando o narcisismo e deixei embaixo uma coisa bem interessante para reflexão. As redes sociais alimentam esse sentimento, o sentimento do narcisismo. São verdadeiros altares da soberba. A pessoa vai lá, coloca uma foto e todos dizem é bonitinho, que legal, todos aplaudem, até coisas que não convêm, as pessoas aplaudem. Nós vemos, às vezes, alguns irmãos em Cristo Jesus, servos de Deus, aplaudindo coisas que não convém aplaudir, porque ali está o narcisismo. As pessoas querem mostrar a sua foto, mostrar a sua face, querem mostrar por onde andam, o que fazem. E onde está Deus neste negócio? Devemos nos humilhar diante de Deus. Você não está proibido de usar a rede social, também uso, mas não faça isso com uma admiração exagerada pela sua própria imagem. E o último item do terceiro tópico, uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. E por último, a mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Viver na dependência do Espírito é uma grande lição que nós temos aprendido com o apóstolo Paulo, que desde o início da sua caminhada, ele foi quebrantado naquele momento em que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo ali no caminho para Damasco. Desde aquele momento ele foi sendo moldado e preparado para viver o quê? Na dependência do Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que quando Paulo desejava ir para um lugar, o Espírito Santo o impedia. Ou seja, ele estava na dependência do Espírito Santo. Ele estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz lá que havia profetas e doutores em Antioquia, e disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo orientava, dirigia, corrigia, o Espírito Santo advertia. E assim, amados irmãos, nós, depois que passamos pela cruz, depois que aceitamos a Jesus como Salvador, reconhecemos o seu sacrifício na cruz por nós, devemos também viver na dependência do Espírito Santo. Como está a sua vida com Deus? Você está também vivendo uma vida, conforme nós vemos aqui, uma vida debaixo do poder de Deus? Você está vivendo uma vida com humildade? Você está vivendo na dependência do Espírito Santo? Reavalie a sua vida espiritual nesta lição. Aproveite esta oportunidade. Vamos então à nossa conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura, liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus.
humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Eu chamo a atenção dos nossos queridos professores e alunos que nós estamos falando de mensagem da cruz. Cuidado para nós não colocarmos toda a glória e louvor na cruz, apenas na cruz. Na verdade, a cruz ela só recebeu toda esta menção porque Cristo nela morreu por nós. Então, às vezes nós falamos muito de cruz, às vezes alguém pode pensar que então a cruz tem efeito. Quem tem efeito é o Evangelho que prega a mensagem da cruz. E o que é a mensagem da cruz? É a mensagem de um Cristo crucificado, como nós estamos estudando nessa lição. Jesus Cristo e este crucificado é a nossa mensagem. A cruz por si só não tem efeito nenhum. Algumas religiões utilizam sempre a imagem da cruz e nós precisamos ter muito cuidado para nós não tirarmos de Cristo o poder e a autoridade para transformar e não colocarmos no objeto, na cruz. Há algum tempo se cantavam alguns hinos que hoje não se cantam mais, que falavam sobre que na cruz estavam os pecados. E os pecados não estavam na cruz. Os pecados estavam em Jesus Cristo, né? Algumas letras chegavam a dizer que por fora só tinha madeira, mas por dentro da cruz estavam os nossos pecados. Não, os nossos pecados não estavam dentro da madeira. Nossos pecados estavam no corpo de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e morreu verdadeiramente por nós. Eu convido você para a próxima lição, a lição número 6. E a minha recomendação é: não perca a próxima aula. Falaremos sobre Paulo no poder do Espírito. Eu quero então agradecer a você que está conosco até este momento, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Se você não fez nenhum comentário, faça um comentário. Nós estaremos lendo o seu comentário e respondendo com muito amor e carinho. E faça-me um grande favor. Deixe para nós de onde você está nos assistindo. Alguns nós já conhecemos, já temos o contato. E se você ainda não foi citado aqui em nossas aulas, você, por gentileza, deixe para nós o estado e a cidade de onde você está assistindo às nossas aulas. Isso para nós é muito importante saber aonde temos chegado. Nós chegamos até a uma pessoa que está nos assistindo na Espanha. Que maravilha! Isso é muito bom saber que você está aqui assistindo a nossa aula. Meu amado irmão, eu te agradeço de coração. E eu quero terminar aqui agradecendo mais uma vez a minha família, minha esposa e meus filhos, a irmã Leila, minha esposa, e meus filhos Elias e Letícia. E deixo um abraço aqui para o meu pastor, pastor Samuel da Silva, da Igreja Assembleia de Deus do Culubandê, onde nós servimos a Deus. Deus te abençoe e te dê uma ótima lição no próximo domingo. E até a próxima lição. Eu conto com você aqui participando conosco. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.